Eu não poderia deixar de iniciar a pregação da noite de hoje com uma visualização que o Senhor colocou no meu coração no grupo de oração da semana passada. Quem estava aqui se recorda que no grupo de oração da semana passada nós falávamos de buscar as coisas do alto, de que nós queríamos, e a canção nos dizia que nós desejávamos o convívio dos eleitos, ou seja, entrar no reino dos céus. Eu quero fazer uma pergunta ao seu coração. Tem alguém que já partiu desta vida em que você sonha todos os dias com um reencontro? Quantas pessoas queridas foram? Quantas pessoas partiram? E todos os dias, todas as noites a gente sonha. E quando nós orávamos com aquela canção na semana passada, eu fechei os meus olhos e eu não vejo o dia e nem a hora que eu vou me reencontrar com a minha avó. No ano de 94, minha avó teve um derrame e ficou na cama, e eu era o neto mais novo e eu dormia com minha avó todos os dias para cuidar dela e evitar. E durante aquela oração, quando eu fechei os meus olhos, nitidamente eu via a imagem de nosso Senhor Jesus Cristo, de mãos dadas com nossa Mãe Santíssima, e ao lado, num vestido branco reluzente, minha avó me aguardava. Meu irmão, eu quero dizer ao teu coração que vai ser assim o seu reencontro com os seus. Aquelas pessoas que deixaram um vazio no nosso coração, um dia nós vamos nos reencontrar na porta do céu, Jesus, Maria e todas elas nos esperando. Mas para isso você precisa ter fé, você precisa acreditar que eles estão te aguardando, e eu tenho a certeza de que se eu for merecedor eu vou me reencontrar com ela. Faz uma falta danada, mas Deus tem algo reservado para minha vida. Mas Val, por que você quis começar a pregação da noite de hoje falando desta visualização? Porque hoje nós vamos refletir e vamos juntos partilhar um pouco sobre o tempo de Deus para as nossas vidas. Que existe um tempo certo para cada coisa na nossa vida. Eu sei que um dia eu vou me reencontrar com os meus no reino dos céus, mas eu tenho a certeza no meu coração de que Deus tem muito a realizar em mim ainda aqui, e que para um dia reencontrar a minha avó e os que eu amo, eu tenho que fazer a minha parte neste mundo. Eu tenho que ser merecedor de entrar no reino de Deus. Eu tenho certeza de que ela está lá. Você tem certeza de que os seus entes queridos lá se encontram? E você vai chegar lá? Você está merecendo ir para esse lugar? Muitas vezes nós precisamos compreender que os planos de Deus para a nossa história são planos que têm um tempo determinado pelas coisas do alto, e não uma necessidade imediata e necessária nossa. Foi a minha avó que me trouxe para a igreja, quando ainda caminhava. Me apresentou o cenáculo mariano, e eu ia com ela de mãos dadas o tempo todo, uma criança. Quando minha avó partiu, o Senhor me chamou para a missão e eu assumi o papel que ela tinha na minha vida. Por isso, meu irmão, minha irmã, espere, tenha paciência, porque Deus tem algo de bom reservado para a sua história.
Mas nós não podemos ser como aquelas crianças birrentas, que querem as coisas na hora, e se não acontece na hora, nós abandonamos, nós desistimos. Com a graça de Deus é a mesma coisa. Tem servo, tem pessoa, tem cristão que acha que vem no grupo de oração hoje, e Deus tem a obrigação de realizar o milagre dele hoje, e se Deus não realiza, ele não volta mais, ele deixa a igreja, deixa o caminho. O tempo de Deus é perfeito e nós precisamos compreendê-lo. No tempo de Deus, até mesmo o sofrimento é necessário à nossa vida, até mesmo a dor é necessária à nossa vida. Não existe cura sem dor. Existe? Eu vou ser curado do que se eu não tenho enfermidade? Muitas vezes nós só nos aproximamos de Deus porque nós sofremos, não é assim? Não é o velho ditado: se não vem pelo amor, vem pela dor. O grande problema é que, na maioria das vezes, essa dor que nos atrai para perto de Deus não nos põe e não nos dá a certeza suficiente de que nós precisamos permanecer em Deus. Tem gente que vem para a igreja, pede o seu milagre, recebe o milagre e tchau, linha na pipa, vaza. E só vai voltar a querer se reencontrar com Deus quando está sofrendo de novo, porque ele não sabe esperar as demoras do Senhor. Sabe aquela saudade que eu disse no início dessa pregação? Para que eu me reencontre com a minha avó, eu preciso morrer. Eu preciso acordar para a vida eterna. E não é o tempo ainda. Muitas vezes a gente diz que quer fazer as coisas, que quer realizar as coisas na hora, mas quando as coisas se colocam no nosso caminho, quando Deus se coloca no nosso caminho, a gente adia. Eu costumo fazer uma pergunta aos nossos servos, e eu pergunto a você na noite de hoje: se Jesus entrasse por aquela porta e dissesse a cada um de nós aqui: deixa tudo e me segue, quem de nós iria com Jesus, sem nem olhar para trás? Pergunta para o irmão: mas irmão, se Jesus entrasse aqui e te chamasse, você largaria tudo e iria com Cristo? Não, né? Eu ia falar: ó Senhor, mas eu tenho que ligar para casa, eu tenho que avisar, vão ficar preocupados, eu vou ter que voltar, né? Então, na verdade, nós temos que entender que nós queremos as coisas imediatas, mas quando Deus nos chama, nós adiamos aquilo que Deus quer de nós. Nós adiamos o nosso encontro com Deus, porque nós temos mil e outra coisa para se fazer. Gente, Pedro, quando Jesus chamou Pedro, Pedro estava pescando. Pedro era um pescador, ele estava trabalhando. E quando Jesus disse: vem e me segue, que eu te ensinarei a ser pescador de homens, Pedro não falou para ele: ó Senhor, eu não posso deixar o meu trabalho, minha família vai passar fome. Pedro falou isso? A palavra de Deus vai dizer que no mesmo instante ele largou as redes e seguiu Jesus. Será que nós seríamos capazes de fazer isso? Difícil, né? Vixe Maria. O nosso coração muitas vezes é imediatista, quer que as coisas aconteçam agora. Nós tratamos Deus como se Ele fosse um mágico, né? Que lá do alto dos céus fosse estalar o dedo e a graça acontecesse. Meu irmão, a graça é um processo, a cura é um processo. Quando o seu coração se feriu, foi aos poucos que ele foi se ferindo. Muitas vezes por um desentendimento, depois um desprezo, o remoer daquilo que aconteceu, até chegar na condição em que você se encontra. Então, para que você seja curado plenamente, Deus vai curando aos poucos. Ele vai te curando aos poucos. Por isso eu te convido a abrir a sua palavra em Eclesiastes, capítulo 3. Eclesiastes 3. Então a palavra em Eclesiastes vai dizer uma coisa para nós. Ela diz o seguinte: para tudo há um tempo, para cada coisa há um momento debaixo dos céus. Tempo para nascer,
e tempo para morrer. Tempo para plantar e tempo para arrancar o que foi plantado. Tempo para matar e tempo para sarar. Tempo para demolir e tempo para construir. Tempo para chorar e tempo para rir. Tempo para gemer e tempo para dançar. Tempo para tirar pedras e tempo para juntá-las. Tempo para dar abraços e tempo para apartar-se. Tempo para procurar e tempo para perder. Tempo para guardar e tempo para jogar fora. Tempo para rasgar e tempo para costurar. Tempo para calar e tempo para falar. Tempo para amar e tempo para odiar. Tempo para a guerra e tempo para a paz. Palavra do Senhor. Meu irmão, nós temos que entender que nos planos de Deus, as coisas não podem ser do nosso jeito. Por isso que muitos relacionamentos brotam e se acabam rapidamente, porque nós não esperamos o tempo do Senhor acontecer na nossa vida. É como uma relação de amizade. As pessoas têm a falsa ilusão de que da noite para o dia eu me torno amigo de alguém. E não é assim que as coisas acontecem. Uma amizade tem um tempo para brotar. Eu só vou me considerar um amigo verdadeiro de alguém quando eu conhecer todos os seus defeitos e mesmo assim aceitá-los. E muitas vezes nos relacionamentos são assim. Não só nos relacionamentos de amizade, mas nos amorosos também. Eu nem conheço a pessoa, às vezes não é tempo de eu estar ao lado daquela pessoa. É por isso que na nossa sociedade hoje em dia, tantos divórcios, tantos casamentos que começam e terminam, porque a gente não sabe esperar as coisas de Deus. Quer colher onde a gente não plantou. Às vezes na minha casa a coisa está de perna para o ar. Eu venho para o grupo de oração e eu chego em casa e acho que Deus tem que ter feito a obra toda lá. Mas eu mesmo não tenho a coragem de chegar na minha casa e tratar as pessoas de uma forma diferente. Eu não planto Deus dentro da minha família, mas eu quero colher Deus dela. Quantas vezes ao sair deste grupo de oração você chegou na sua casa e partilhou com aquele que lá ficou sobre como Deus é maravilhoso? Eu guardo Deus para mim e não adianta eu achar que as coisas vão acontecer da noite para o dia. Sabe quando a sua casa vai ser convertida? Quando com um tempo as pessoas perceberem mudança em você. Nossa, mas como você está diferente? Ao invés de enfrentar, ao invés de responder, você se acalma. A palavra não diz que existe tempo para falar? Existe tempo que nós temos que ficar calados. Muitas vezes esse exercício tem que ser feito dentro da minha casa. Quando os ânimos se exaltam, eu tenho que rezar. Não adianta eu querer converter a pessoa e exortar a pessoa no calor das emoções. As coisas sempre pioram. Não é assim? Numa discussão, quanto mais você fala, piores as coisas ficam. E muitas vezes tomam uma proporção que é irremediável. Por isso eu tenho que ter essa paciência que Deus coloca, pois Deus tem algo maravilhoso para a nossa história. Meus irmãos, minhas irmãs, tia Laura, ela foi fundadora da nossa renovação carismática, junto com alguns outros inimigos. Tia Laura, ela, na sua simplicidade, ela curava muitas pessoas. E sabe como que tia Laura curava? Com a oração de um Pai Nosso. Ela não fazia orações mirabolantes, não dava um espetáculo, não. Ela dizia: Senhor, eu quero pedir a cura para esse meu irmão que aqui se encontra. Impunha as suas mãos e orava o Pai Nosso. Existe um grande fato que, quando descobriram esse dom maravilhoso da tia Laura, e ela curava até mesmo por telefone, as pessoas ligavam e pediam as orações e os milagres iam acontecendo.
E uma certa emissora de TV resolveu fazer uma reportagem com ela. No dia em que essa reportagem foi ao ar, a companhia de telefonia teve que desligar o telefone de tia Laura, porque um risco de colapso nas linhas telefônicas era iminente de tantas ligações que ela recebia. As maiores curas que tia Laura fez foi a cura do câncer. E sabe como tia Laura morreu? Com câncer. Mas quando as pessoas conversavam com tia Laura, ela sabia que o tempo de Deus era perfeito. É mais ou menos quando Paulo, quando completou a sua jornada: eu já cumpri a minha missão. É hora de me encontrar com o meu amado, como a canção dizia. Padre Léo, na sua última aparição no Osana Brasil, ele dizia que ele não ousava pedir a Deus a cura do câncer, porque ele tinha causado aquilo, e que ele sabia que se Deus o levasse, é porque assim tinha de ser. O que eu estou dizendo para você é que, por mais impossível que pareça a situação da sua vida, no tempo de Deus ela vai se ajeitar. Por mais impossível que pareça o milagre que você veio buscar, no tempo de Deus ele vai se concretizar. Mas, meu irmão, não acelere as coisas. Não desista, porque Deus também está testando o quanto é a sua perseverança, o quanto você é firme naquilo que você tem como propósito. Ou você acha que alguém alcança a graça por outra pessoa sem dobrar o joelho e ser perseverante? Não adianta eu simplesmente pedir e não me fazer merecer a graça do alto. Então espere o tempo chegar. Mas é difícil, eu não sei se eu tenho forças, eu não sei se eu vou conseguir. O Espírito Santo de Deus dará a força que é necessária ao seu coração, para que você aguarde a sua graça chegar. A mulher do fluxo de sangue da palavra de Deus, ela esperou durante 12 anos. Perdeu riquezas, perdeu o esposo, ela não tinha mais nada, mas ela aguardava ansiosamente o dia que o milagre dela chegaria. E quando Jesus chegou àquele lugar, ela tinha a certeza de que naquele dia ela seria curada. 12 anos de sofrimento. E naquele dia, sem nem ser tocada pelo Mestre, alcançando apenas as vestes do Senhor, ela foi curada. Muitas vezes eu não posso sofrer hoje, e eu já quero me matar, me suicidar. Ai, que o mundo acabou. Seja mais firme na sua fé, porque a palavra ainda vai dizer que tudo que Deus criou é bom, até mesmo o meu sofrimento. Quem sofre aprende a superar a dor. Não é assim? Quem não sofre e nunca vai conhecer a dor, não vai aprender a superá-la. Esses dias lá na escola, um garotinho jogando futebol quebrou a perna lá. E quando eu cheguei para atendê-lo, ele estava calmo, sabe? E foi uma fratura não mais feia porque não foi exposta, mas ele quebrou tanto a tíbia como a fíbia. Então a perna ficou pendurada, só não quebrou o fêmur. E aí ele me dizia assim: professor Val, minha perna está pendurada. E eu me admirava daquela calma dele falando comigo. Aí numa boa, ele foi atendido, foi acalmado. Aí a irmã chegou, e chegou outra pessoa. A hora que tocaram, o rapaz disse: olha, você vai para o hospital, vão dar uma injeção. Ele esqueceu que a perna estava quebrada. O pavor dele era maior pela injeção do que com aquela perna pendurada. E
como é que ele ia superar? Não, injeção não, pelo amor de Deus, injeção não. Mas por que esse medo todo? Porque eu não me habituei a vencer os meus obstáculos. E é assim que eu tenho que ser. Eu não oro porque eu não me habituei a orar, porque eu quero as coisas todas numa hora só. Eu quero que as pessoas orem por mim. Eu fico pegando carona na fé emprestada das pessoas. Muito filho pega carona na fé da mãe. Não é assim? Porque a mãe ora bastante, aí o filho é preguiçoso, pega carona na fé dela. Deus até não deixa de atender, porque um pedido de uma mãe o Senhor não nega. Mas eu tenho que saber que você saia deste grupo de oração nesta noite sabendo que Deus tem um tempo para realizar a obra na tua vida, e entendendo que as obras de Deus nem sempre são aquelas que nós clamamos. Certa vez num grupo de oração, uma pessoa veio pedir a cura para uma enfermidade física, uma pessoa que estava com câncer. Uma semana depois a pessoa veio a óbito. Aí a pessoa me procurou toda desesperada, brava com Deus. Mas eu pedi para Deus curar e Deus acabou levando. A pergunta que eu fiz ao coração dela foi a seguinte: o céu é um bom lugar? Ela disse sim. Você acredita que essa pessoa está no céu? Tenho certeza. Então por que você não crê que ela foi curada? Muitas vezes os planos de Deus não são os nossos. Muitas vezes a cura é chamar para perto dele. Por isso, além de esperar o tempo certo, eu preciso confiar naquilo que Deus vai fazer. A pessoa disse: não é que você tem razão. Hoje ela está muito melhor do que se estivesse aqui sofrendo. Um dia nós vamos chegar lá, não vamos? Tomara a Deus, né? Vamos esperando, vamos buscando. Eu fico imaginando como vai ser a festa lá. Essa criançada toda que está aqui vai ter de monte lá de anjo correndo para todo lado. Uma alegria só, uma paz só. Não deixe que o mundo te faça ser uma pessoa imediatista, e que você saiba esperar aquilo que Deus tem para nós, aquilo que Deus tem de confiança em ti. Eu esperei, eu estou com 26 anos, eu esperei 15 para o meu pai sair da bebida e ir para a igreja. No meio desse caminho tive algumas fraturas, porque ele me dava umas bordoadas meio fortes quando bebia, sabe? Mas sempre aguardando. O homem era violento, viu, irmão? Era feio da foto. Quando bebia, saía de baixo. Hoje meu pai está na igreja. Eu tinha certeza de que um dia Deus ia honrar a minha fé. Por isso você tem que esperar, por isso que você tem que confiar. Lá na frente Deus vai honrar a tua. Abaixa a cabeça, fecha os seus olhos. Eu quero que você traga ao seu coração nesta noite: qual o milagre que você busca de Deus? Sabe aquele pedido que parece que não é atendido? Quantas vezes você já orou por ele, você já pediu por isso, e parece que Deus não te atende? Eu te convido a, dentro do teu coração, dizer: Senhor, eu confio nos teus planos. Eu confio nos teus planos e eu entrego a minha vida a ti, pois eu sei que o meu milagre vai alcançar. Eu sei que aquela pessoa que um dia feriu meu coração, um dia voltará. Eu sei que sim, Senhor, eu vou conseguir chegar ao reino dos céus e me encontrar com as pessoas que eu amo. Eu sei que a minha solidão vai passar, Senhor, e que eu não vou mais me sentir sozinho. O Senhor diz que eu sou importante ao teu coração. Por isso eu abro a minha vida à tua vontade nesse instante. Vem tocar, vem curar, vem libertar-me do meu sofrimento.
Eu me abro ao teu querer, eu me rendo à tua voz, quero me submeter. Quero conhecer teus planos, os passos que dei sem você só me fizeram fracassar, o tanto que eu já chorei. Me arrependo dos meus planos, sem ti nada posso fazer. Onde eu posso ir, se o céu que eu procuro só virá por tua voz? Os meus passos são teus, o meu próximo minuto é teu. Se não for assim, não me deixe ir, dou minha mão para ti, fecho os olhos e confio em ti. Leva-me, Senhor,